tudo sobre o desenvolvimento do seu filho. É isso que eu quero trazer para você nesta série. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, onde eu falo sobre a criança de 0 a 3 anos, vai lá, assiste, mas depois desse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que se você chegou a esse vídeo é porque o seu filho tem idade entre 3 e 6 anos de idade, não é mesmo? Coloca aqui para mim nos comentários se o seu filho tem entre 3 e 6 anos de idade. Coloca aqui para mim qual é a idade dele, quantos meses, para que eu possa saber aí o que você, mãe, está enfrentando e possa também te ajudar. Tanto aqui no YouTube, porque nós temos vídeos semanais para você, então se você não está inscrita, se inscreve aqui no canal, quanto também lá no Instagram, @DaniFioravante, eu tenho dicas diárias, e no canal do Telegram. No canal do Telegram é onde eu digo que há o ouro do meu conteúdo. Então, se você ainda não está inscrita, vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Vai lá se inscrever, não perde. Mas enfim, por que eu te trago tudo isso sobre o desenvolvimento do seu filho? Porque o que eu acredito é que, para que a gente possa educar com respeito e consciência, a gente precisa entender o desenvolvimento da nossa criança, para que a gente possa nem cobrar demais, cobrar algo que ela ainda não pode nos oferecer e punir essa criança por não ter uma maturidade cerebral, olha que importante, e nem cobrar de menos, né? Deixar de estimular o desenvolvimento do nosso filho, porque isso vai fazer com que ele sofra as consequências no futuro, com que ele seja um adolescente, e infelizmente eu vejo isso muito acontecer, adolescentes que não têm ferramentas, que não aprenderam a desenvolver autonomia, independência, lidar com situações que estão aí totalmente dependentes dos pais e que muitas vezes, quando se vêem em situações de conflito, usam alternativas que não são nada efetivas e muito pelo contrário, são prejudiciais. Esses adolescentes muitas vezes se cortam, se automutilam, usam bebida, cigarro eletrônico e às vezes até realizam tentativas de suicídio. Mas se você está aqui, eu tenho certeza que isso não vai acontecer com o seu filho, porque você é uma mãe, você é um pai que busca se informar, que busca se desenvolver e evoluir na sua maternidade. E inclusive, por falar nessa evolução em relação à sua maternidade, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do curso PAP. É lá no curso PAP onde eu te falo tudo sobre o desenvolvimento do seu filho de 0 a 11 anos de idade. Tudo o que acontece nessa fase, quais são os principais dilemas, quais são as principais conquistas de cada fase e principalmente como você, mãe, como você, pai, pode lidar com cada uma dessas situações, contribuindo para o desenvolvimento emocional do seu filho. E por falar em desenvolvimento, então, vou trazer para você aqui hoje um pouquinho sobre o desenvolvimento do seu filho de 3 a 6 anos de idade. É um período curto, são apenas 3 aninhos, mas é uma fase de intenso desenvolvimento. É o que a gente chama de segunda infância e é onde nós temos uma mudança de chave dessa criança. Essa criança, a partir dos 3 anos, ela começa a desenvolver cada vez mais a linguagem. Ela é uma criança que deixa um pouco de ser movimento e começa a utilizar a linguagem. Falei no vídeo anterior que a criança é movimento, como eu disse, se você não assistiu, vai lá conferir. Mas nessa fase, a criança então
começa a desenvolver a linguagem, ela cresce um pouco mais, ela começa a ter menos necessidade de sono. Se você quer saber quantas horas de sono a criança precisa em cada idade, vou deixar essa planilha também lá no canal do Telegram, vai lá conferir. Mas é também uma criança que começa com essa linguagem a questionar os porquês, a querer usar essa linguagem. Lembra, antes a criança usava o movimento, que é o que ela tinha, para entender o mundo. Agora ela vai usar a linguagem, que é o que ela está desenvolvendo, para tentar entender e lidar com o mundo à volta dela. Se a criança de 3 anos ainda não desenvolveu a linguagem, tá? E até aí os 4, 5 anos, a criança deve conseguir falar todos os sons corretamente, inclusive o R e o L, que são os últimos sons aí a serem adquiridos de maneira correta. E por que isso, tá, gente? Por que a criança tem que aprender a falar todos os sons corretamente até os 5 anos de idade, 5 anos e meio aproximadamente? Para iniciar a alfabetização, porque a gente escreve como a gente fala. Se a criança não falar corretamente, corre o risco dela não reconhecer e não reproduzir os sons corretamente. Então, mães, alerta! Se o seu filho aí de 5 anos, a 4 anos e meio ainda não fala corretamente, procure uma ajuda especializada, porque sim, essa é a linguagem, essa é a fase da linguagem, vamos dizer assim, e é o momento que a criança usa essa linguagem para entender o mundo à sua volta. É sim a fase dos porquês e é também um momento em que essa criança vai fantasiar. Ela vai falar sozinha, a linguagem tá a toda nesse momento. A gente chama isso de fala egocêntrica e é normal, é um processo normal de evolução do pensamento. A gente mesmo, quando tá com dificuldade para fazer alguma coisa, muitas vezes a gente fala com a gente mesmo. Não, deixa eu pegar o óculos aqui, aí eu vou pôr para cá, aí eu vou abrir o livro. A gente fala com a gente mesmo para organizar o pensamento. É exatamente isso que a criança faz. Isso se chama fala egocêntrica. Ela está falando com ela mesma para se organizar. E, inclusive, ela fala com ela mesma no sentido das fantasias. Este é um momento em que essa cabecinha está usando a linguagem para criar. Então, é um momento de brincadeiras de imitação e de fantasias. A criança, ela vai querer fazer o que os adultos fazem, ela vai querer brincar de escolinha, ela vai querer brincar de mamãe e filhinha, ela vai querer brincar de trabalho, de médico e vai querer também brincar e se fantasiar de herói, de princesa. É tudo isso que esse cérebro permite nesse momento. Só que ainda é um cérebro que está amadurecendo. Na verdade, o córtex frontal, que é essa região aqui frontal do nosso cérebro, é a última região a se formar. E ela fica completamente formada, sabe com que idade? Coloca aqui nos comentários, vamos ver se você, mãe, adivinha. Essa região do cérebro, o córtex frontal, vai finalizar o seu desenvolvimento só aos 25 anos de idade aproximadamente. Sim, é claro que a gente precisa estimular, mas não dá para exigir de uma criança de 3, 4 anos uma maturidade cerebral ainda. O córtex frontal é responsável pelo quê? Planejamento e organização de ações e também autocontrole, inibição dos impulsos. Então, é essa área do cérebro que faz a criança parar, pensar no como ela está agindo, pensar no que ela deve fazer. Isso aqui não está pronto. Então, não dá, por exemplo, para a gente usar a cantinga do pensamento com crianças dessa idade. A criança não consegue ter essa maturidade de pensar no que ela fez. Ela vai ficar lá sentada e apenas
tá? Eu até sugiro uma outra prática, não o cantinho do pensamento, mas o cantinho do sentimento. Vou deixar aqui o vídeo sobre esse tema na descrição aqui desse vídeo. Depois você vai lá conferir. Mas por que essa troca? Porque a criança realmente não consegue pensar no que ela fez. A criança nessa idade é do pensamento concreto. Ela não tem ainda essa capacidade de inibição de impulsos. Então, também não dá para falar em TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não dá ainda para diagnosticar TDAH em crianças tão pequenas. Como é que eu posso falar que a criança não tem uma área do cérebro que é capaz de se controlar, capaz de inibir os impulsos, se na verdade nem é esperado que a criança tenha ainda essa habilidade? Seria algo, diagnosticar uma criança de 3 anos com TDAH, seria algo como dizer que uma criança de 8 meses está com dificuldade para caminhar. Ela nem está pronta ainda. Como que a gente vai destacar uma dificuldade? Faz sentido para você essa análise, essa comparação? Coloca aqui para mim nos comentários se faz algum sentido para você. Coloca sim, se faz sentido para você. Coloca nenhum, se não faz nenhum sentido para você. Mas enfim, pensando também nessa fantasia, é o momento dos pesadelos. A criança fantasia, a criança está vivendo um movimento em que ela vivencia ali no seu dia a dia histórias de bruxas, de princesa, de monstros. Então é natural que durante a noite, nessa fase aí, próximo dos 5, 6 anos de idade, a criança tenha um pouco mais de pesadelos. E tá tudo bem. A gente vai acalmar a criança, a gente vai acolher a criança e a gente vai encorajar a criança. A gente vai ajudá-la a lidar com essa situação. Tenho também aqui no canal um vídeo sobre os medos infantis. Se fizer sentido para você, depois você vai lá conferir. E esse pensamento concreto também da criança necessita dos objetos para aprender. Ela precisa lá dos palitinhos de sorvete para conseguir contar, para conseguir fazer operações. Ela precisa das figuras. Ela ainda só consegue se centrar em um aspecto da situação. Essa criança tem o que a gente chama de irreversibilidade de pensamento. Vou te explicar de maneira fácil. Tá vendo aqui? Eu tenho uma moeda de R$1. Aqui eu tenho 2 moedas de 50 centavos. Para nós adultos, faz muito sentido que R$1 seja igual a 2 moedas de 50 centavos. Para essa criança, lembra, ela não tem essa abstração. Para ela, aqui tem uma moeda, aqui tem 2 moedas. Então, para essa criança, 2 moedas é muito mais do que uma moeda. E por que é importante a gente entender isso? Porque se eu tenho 2 filhos, eu dou para um uma moeda e dou para o outro 2 moedas, com certeza eu vou criar confusão. O meu filho que recebeu 2 moedas vai achar que recebeu mais e o que recebeu uma moeda vai achar que recebeu menos. Ah, não, Dani, mas eu explico. Sim, gente, mas a criança nessa idade ainda não consegue entender. Então, é muito mais fácil eu conseguir uma moeda de R$1 do que querer que a criança tenha a maturidade cerebral que ela ainda não tem capacidade de lidar, de me fornecer nesse momento. Tá vendo? Por isso que é importante entender de desenvolvimento infantil, porque quando eu entendo, eu torno mais fácil lidar com essa criança em cada uma das idades, em cada uma das faixas etárias. E por falar em faixa etária ainda,
essa é a idade em que a criança está na faixa etária de entrada na escola, tá? Eu indico aí aproximadamente após os 3 anos. Sei que cada família tem a sua condição, a sua situação, a sua possibilidade de cuidadores ou não. Sei também que cada criança aí tem a sua demanda por energia, mas por que a partir dos 3 anos? Porque é quando o sistema imunológico dessa criança está muito mais formado, então ela vai ficar muito menos doente a partir dos 3 anos, se ela entrar na escola. É quando a mãozinha da criança precisa ser estimulada, não a fazer letras ainda, tá? Mas a cortar, a picar, a rasgar, a desenhar, a colorir, porque é isso que vai fazer com que a criança esteja pronta para a alfabetização. Também nesse momento, a criança se volta ainda um pouquinho mais para o grupo, ela já consegue brincar um pouquinho melhor com outras crianças. Até os 2 anos ela ainda está muito focada nela mesma, mas a partir dos 3, 4 anos ela já consegue brincar em grupo, já consegue fantasiar e também é um momento em que essa criança já adquiriu a noção que a gente chama de permanência do objeto, porque até 2 anos de idade, a mãe sai, a criança acha que a mãe sumiu, acabou. Por isso que ela fica tão desesperada muitas vezes com essa separação da mãe. A partir dos 3 anos, 4 anos, ela já entende que a mãe vai voltar. Então, tudo isso torna um momento importante aí e um momento propício para a entrada da criança na escola. Como eu disse, ainda sem ensinar letras e números, isso só lá para os 5 anos e meio, 6 anos de idade, que é quando a cabecinha da criança e o corpinho da criança tá pronto para essa aprendizagem. Ah, Dani, mas eu ensinei para o meu filho de 4 anos, de 3 anos e ele aprendeu as letras. Gente, a criança vai aprender sim. A criança é inteligente, ela vai aprender. Só que o que está acontecendo aqui é que eu estou começando a construir a casa pelo telhado, sem fortalecer as bases. E isso, se eu começo a casa pelo telhado, o que vai acontecer com a minha casa no futuro? Vai ruir. Tá? Nunca antes nós tivemos tantos problemas de aprendizagem em crianças como ultimamente, com essa precocidade que a gente tem destinado aí ao ensino de letras e números. Então, fortaleça as bases do seu filho, fortaleça as bases de aprendizagem e fortaleça também as bases do desenvolvimento emocional, porque é isso que vai fazer sentido para ele no futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui para eu continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo dessa série, tudo sobre o desenvolvimento do seu filho.